pouco sobre um mito que hoje as pessoas ainda costumam falar muito. É por que que mulheres grávidas, eles falam que não pode ter gato? Mulheres grávidas podem ter gatos. Isso daí realmente é um mito. Por que que se fala, né, muito nisso? E o gato aí como um vilão da história? Porque o gato é o que a gente chama de hospedeiro definitivo de uma doença parasitária causada por um protozoário, ela é infecciosa, parasitária, cada um vai classificar de um jeito, causada por um protozoário coccídeo chamado Toxoplasma gondii. O toxoplasma fica, né, quando ele faz o ciclo dele no gato, ele vai para o intestino do gato e aí o gato elimina a toxoplasma nas fezes. Isso acontece durante umas 2 a 3 semanas da vida do gato, principalmente quando ele é pequenininho, quando ele é filhote, é o mais comum. E ele comeu carne crua contaminada com toxoplasma. Porque quando o próprio gato mesmo pode desenvolver esse outro tipo de ciclo, que não é o ciclo intestinal, ou os outros animais que se expõem às fezes do gato. Então, quando consome esse alimento contaminado com fezes do gato, vamos colocar aí um exemplo, o bovino ou a galinha. Consome ali, a galinha gosta de ciscou perto do cocôzinho do gato que tinha toxoplasma. Aí ela adquiriu o toxoplasma. Só que o toxoplasma só gosta do intestino do gato. Ele não vai para o intestino de nenhum outro animal. O que que ele faz nos outros animais quando ele infecta, inclusive faz na gente? Ele migra para alguns tecidos e ele se transforma numa fase mais lenta. Ele se transforma num tipo de micro-organismo mais lento. Só que ele forma algumas estruturas para ele se proteger da resposta imunológica que esse indivíduo vai produzir e fica ali. Às vezes ele incomoda em alguns lugares. Por exemplo, quando vai para a retina, ele incomoda. Quando a toxoplasmose afeta os pulmões, incomoda. Quando faz muitos cistos nos músculos, incomoda. Mas a maioria dos animais não vai sentir nada. Vai ter, assim, um ou outro sinal muito inespecífico e vai passar batido. Vai ficar portador do toxoplasma, mas não vai adoecer. Só que os indivíduos que têm uma imunidade muito baixa, como os indivíduos que têm uma doença como a AIDS, no caso dos nossos pacientes, né, dos cães e dos gatos, porque eu sou médica veterinária, então vou falar dos cães e dos gatos. Quando o cachorro está com sinomose, ou quando o cachorro está com câncer, precisa fazer quimioterapia, quando o gato tem a FeLV ou a FIV, são doenças imunossupressoras. Aí, esses parasitos que estão no músculo, que estão, né, em locais isolados, até no sistema nervoso ou nos olhos, eles acordam, porque o sistema imunológico dá uma reduzida na ação. Então, o parasita vai, opa, minha chance. Aí ele começa a causar um quadro generalizado mais grave. As mulheres grávidas estão imunocomprometidas por natureza, porque elas faz parte das características hormonais da gravidez, reduzir a imunidade. E aí essas mulheres, elas acabam ficando mais suscetíveis aos quadros clínicos da toxoplasmose. O feto é muito suscetível ao toxoplasma. Então, quando a mulher se infecta no início da gestação, ela pode abortar, ela pode ter um feto muito mal formado, um embrião que nem vai à frente ou um feto muito mal formado. Quando ela se infecta no meio da gestação, pode gerar também aborto, mas é mais comum que seja mais a má formação. E mais para o final da gestação, mesma coisa, má formação. Só que quanto mais a gestação avança, menor é a chance desse feto ter tantas malformações assim. Mas quando que a mulher grávida tem problemas em relação à toxoplasmose? Quando ela nunca teve contato com o toxoplasma na vida dela, ela nunca teve esse ciclo que o toxoplasma foi para os músculos, foi para outros tecidos e ficou lá paradinho. Porque quando ela tem isso, ela gera imunidade contra o toxoplasma e aí ela não pega pela primeira vez na gestação. Se nunca aconteceu isso com ela pegar pela primeira vez na gestação é muito perigoso. Então, qual é o cuidado que a mulher grávida precisa ter para ela evitar essa doença? Ela precisa não ser a responsável pela limpeza da caixa de areia dos gatos, lembrando que as fezes frescas dos felinos não são infectantes. O toxoplasma pode até estar ali, mas ele ainda não está pronto para infectar. Ele precisa de uns 3 dias para ele passar a ser infectante. Se a mulher grávida puder não ser a responsável por mexer nessas fezes,
fezes, para ela já é maravilhoso. Mas lembra que eu falei que essas fezes ficam no ambiente e aí que o toxoplasma fica pronto para infectar? Os gatos, se eles estiverem na roça, por exemplo, eles podem fazer cocô lá na horta. E aí essas fezes podem contaminar as verduras. E se essas verduras não forem bem lavadas, não forem deixadas de molho na água sanitária ou outra solução sanitizante adequada, aí sim a mulher grávida pode se infectar. Então ela precisa de comer verdura muito bem lavada. Não pode comer verdura na rua, em qualquer lugar. E lembra que eu falei que qualquer animal pode desenvolver os cistos de toxoplasma nos músculos? Pois é. E a carne que a gente come é músculo. Aí, quando a gente faz um bife de boi e frita ele mais ou menos, deixa ele mal passado, a gente não mata o toxoplasma. E aí a gente pode ingerir aquele cisto. E quando ele chegar na gente, aí ele vai querer fazer cisto na gente. A gente se infecta. São as maiores probabilidades de um ser humano se infectar comendo verdura mal lavada e carne mal passada. Mas o gato é que esteve lá no início da coisa. Ele que defecou lá na plantação, na horta, ou defecou no pasto para o boi comer. Então, por isso, depois dessa história toda que eu contei, é por isso que o mito do gato com a grávida existe. Mas as chances maiores dela se infectar são comendo carne mal passada, verdura mal lavada. E se ela não ficar limpando a caixinha de areia do gatinho dela, se esse gato come carne, porque se ele só come ração, também ele nem vai transmitir. Então ela fica segura. Pode ter o gato dela à vontade, pode até dormir com o gato, abraçar o gato, beijar, e isso não transmite toxoplasmose.